A Coluna Prestes foi um movimento político liderado por militares contrários ao governo da República Velha e às elites agrárias. Esse movimento ocorreu entre os anos de 1925 e 1927. Teve esse nome porque um dos líderes do movimento foi o capitão Luiz Carlos Prestes. A principal causa foi a insatisfação de alguns militares tenentistas com a forma de como o Brasil estava sendo governado na década de 1920. Falta de democracia, fraudes eleitorais, concentração de poder político nas mãos da elite agrária, exploração das camadas mais pobres pelos coronéis, líderes políticos locais, foram algumas das causas. Os principais objetivos da Coluna Prestes era percorrer grande parte do território brasileiro, principalmente interior, incentivando a população a se rebelar contra o governo e as elites agrárias, a fim de derrubar o governo do presidente Arthur Bernardes. Implantar o voto secreto e o ensino fundamental obrigatório no Brasil e acabar com a miséria e a injustiça social no Brasil. Os integrantes da Coluna Prestes percorreram 25 mil quilômetros pelo interior do território brasileiro. Os integrantes da Coluna Prestes passavam e paravam nas cidades, conversavam com as pessoas e faziam propaganda contra o governo federal, mostrando as injustiças sociais da época e defendendo reformas políticas e sociais. O movimento teve início na cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul, e após 2 anos e meio e após percorrer 11 estados, terminou dividido. Um grupo foi para a Bolívia, enquanto o outro foi para o Paraguai. Embora não tenha conseguido derrubar o governo, a Coluna Prestes foi um movimento que enfraqueceu politicamente a República Velha, abrindo caminho para a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Na Greve Geral de 1917, o governo vem reprimindo movimentos trabalhadores com prisões e deportações fortemente. Mas hoje, em 30 de abril de 1920, chega ao fim o 3º Congresso Operário Brasileiro. Há 100 anos, mulheres conquistavam o direito do voto nos Estados Unidos. Ratificação da 19ª Emenda de 1920 assegurou o voto feminino, a primeira eleição nacional com participação das mulheres. O voto e a participação política através dele foi um objetivo que uniu gerações de mulheres americanas por décadas. Em 18 de agosto de 1920, o reconhecimento da 19ª Emenda à Constituição pelo Estado de Tennessee, 36º Estado necessário para garantir a adoção da lei de nível nacional, marcou essa conquista. Uma árdua luta até o último momento, com a maioria dos estados já posicionados sobre a emenda. Sobre a solução de Tennessee, pesava a melhor chance de torná-lo lei. A emenda seria certificada dias depois, em dia 26 de agosto, pelo secretário do Estado dos Estados Unidos, Brian Bride Colby, e em novembro daquele ano, as americanas puderam ir às urnas, pela primeira vez, para escolher o novo presidente da República. Grupos que defendiam a igualdade de direito entre os gêneros e maior participação das mulheres na política desempenharam um papel muito importante, não apenas nas conquistas femininas, mas em eventos chaves da história americana. Hoje, Antônio Sampaio Dória propôs uma redução na duração das escolas primárias de 4 para 2 anos, com o intuito de diminuir o analfabetismo da população e de poder oferecer mais vagas nas escolas. Hoje nós estamos passando pela reforma de 1920. Juraci Camargo, vindo do Teatro de Brinquedo, estreou hoje a peça Deus lhe pague, uma comédia representada por Procópio Ferreira. A obra está tendo resultado satisfatório, tendo em vista que retrata o que estamos vivendo hoje.
ou seja, a grande crise mundial, por gerar uma grande inquietação política. Está em cartaz também a peça O Rei da Viela, de Oswaldo de Andrade. A peça representa o retrato das ideias preconceituosas em relação à cultura e à sociedade brasileira. Este mesmo autor também estreou as peças O Homem e o Cavalo e A Morta, com as mesmas ideias. Morena Jambo, inspirada na cor de praia das garotas cariocas. Reserve em seu lar, para Minâncora um bom lugar. Pomada Minâncora.